Acho que parece que já estamos live. Já estamos. Olá, boa noite. O meu nome é Dani Bento, sou ativista LGBTI e faço parte da direção da ILGA Portugal. E hoje temos connosco o Isaac, ativista LGBTI e também membro da direção da ILGA, e o Área, realizador, filmmaker e ativista. Hoje vamos falar sobre o mês do orgulho e visibilidade trans. Estamos no mês do orgulho, é uma altura importante nós percebermos o que podemos fazer pela comunidade e, como tal, dar visibilidade a uma comunidade que muitas vezes está invisível em muitos sítios. Visibilidade trans sempre. Porquê? Disseste invisibilidade trans? Visibilidade trans. Visibilidade trans, agora estavas-me a assustar. A visibilidade trans sempre, porque nós existimos e nós não podemos passar mais décadas, mais anos, a sermos estados para debaixo do tapete e toda a gente está a agir, mesmo dentro da comunidade LGBT, que isso aconteceu durante muitos anos, como se nós não existíssemos. Nesse sentido, como é que vês que podemos dar visibilidade a uma comunidade que tão ampla e tão diversa como a nossa? Ao fim e ao cabo, nós somos todos muito diferentes e temos experiências de vida muito diferentes. Como é que acham que é possível? Eu acho que é difícil, lá está, porque todas as pessoas são muito diferentes e nós sentimos isso também no canal. Quando escolhemos os temas, sabemos que há temas que vão fazer sentido para umas pessoas e temas que não vão fazer sentido para essas pessoas. Portanto, eu acho que é sempre partir muito da diversidade, tentar pensar em todas as problemáticas e dar espaço a cada uma delas, trazendo, por exemplo, pessoas que possam falar sobre diversos temas, não recorrendo sempre às mesmas, de forma a que seja o mais abrangente possível. E nesse sentido, dado que vocês fazem um trabalho muito ligado à internet, ao YouTube, uh, em, que, em que meios sentem que há mais falta de visibilidade? Dado que nós temos agora uma panóplia de formas de comunicação. Acho que, de um modo geral, falta visibilidade a nível de conteúdo a ser produzido para pessoas trans, por pessoas trans e sobre pessoas trans. Tu já começas a ver artistas queer, artistas L, G, B, ainda que poucos, e trans são ainda menos. Tu já começas a ter blogs que falam na sua maioria do modo geral dos assuntos LGBT, mas no que toca a como é que tu fazes uma transição, aonde é que tu tens de dirigir, onde é que tu vais aprender os termos da identidade, da orientação, todo aquele gender bread, isso falta. E falta mais pessoas a fazerem isso. Então, acham que há uma falta também de produção de pessoas trans para pessoas trans? Yeah. Sim. Por exemplo, em Portugal, nós tentamos procurar se alguém estava a fazer algo semelhante ao T-Guys Cuddle 2 e não conseguimos encontrar. E é uma coisa que nós nunca iríamos ver, tipo, é a nossa concorrência. Não, é ainda bem que estão a fazer, porque certamente vão ter uma perspectiva diferente e vão poder apresentar uma coisa nova, em que nós não pensámos, ou sei lá, que a nós não faz tanto sentido. Sim, no modo geral, o nosso canal é sobre a nossa vivência ou a vivência dos convidados que trazemos. E é sempre bom ter experiências diferentes, porque nós somos todos muito diferentes. E dado que vocês também estão a falar de uma visibilidade que vocês próprios têm com o Tigais Cuddle, como é que é tipo, a aceitação dentro da comunidade e fora da comunidade do conteúdo que publicitam e do conteúdo que tentam dar às pessoas do modo geral, não é? Trazendo as várias experiências, as várias diversidades que nós temos. O feedback que nós temos é sempre muito positivo. Nós nunca tivemos os chamados haters. As pessoas recebem-nos sempre bem e eu sinto, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, há pessoas que vêm ter connosco e que pertencem à comunidade e nos dizem: epá, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu sou da comunidade, eu se calhar devia saber isso. E fora da comunidade temos o feedback que é: oh my god, vocês vivem assim, como é que é, quero saber mais. Daí vem sempre mais uma onda de curiosidade e de dentro da comunidade é mais tipo: damn, como é que eu não pensei nisso? E como é, É bom. e como é que vocês fariam para lidar com haters?
então tocaste nesse assunto. Nós ambos temos formas muito diferentes de lidar. Eu comecei a ganhar um bocado um sentido de autopreservação depois de ter tido um burnout. O Ari ainda está no processo, porque ele às vezes envolve-se em discussões de 3 dias com turfs. Já falámos sobre isso não é saudável. Yeah. No entanto, eu já tive uma ou duas situações antes de ter o canal em que, sei lá, perdi tempo para tipo dizer à pessoa: olha, tu estás-me a mandar mensagem tipo a falar mal de mim, porquê? Tipo, a sério, não é normal tu despejares tanto ódio e tanta raiva na internet em alguém que tu não conheces, portanto, tipo, por favor, fala comigo de como é que está a tua vida. E a pessoa ficou tão what the fuck que simplesmente não me respondeu mais e bloqueou-me. Yeah. Pá, eu gosto sempre de tentar perceber de onde é que as pessoas vêm quando me atacam. Ou seja, atiram-me uma pedra e eu, em vez de me defender, eu fico assim: espera lá, de onde é que veio esta pedra? Onde é que tu apanhaste isto e porquê é que tu me estás a atirar a pedra? Porque eu acredito que muitas vezes, com uma conversa que seja racional, as pessoas conseguem perceber o meu ponto de vista, se não forem paredes. Portanto, eu aqui não estou a falar da discussão que eu tive durante 3 dias com turfs, onde eu senti que eu estava realmente e honestamente a tentar comunicar e a tentar perceber, e eu estava constantemente a ser pisado. Portanto, para mim foi uma coisa que me doeu. Mas lá está, eu também nunca me vi como ativista. As pessoas põem muito este rótulo, mas eu sinto que eu estou a fazer aquilo que eu sempre fiz, só que agora tenho uma plataforma. Eu desde tipo pequenino que a minha mãe me diz: tu devias ser advogado, porque tu estás sempre a lutar pelos direitos das pessoas e não podes com injustiças. Portanto, eu sempre tive isso muito presente em mim. Portanto, agora é só uma forma, sei lá, tenho que aprender a limitar o tempo que eu passo online. Já percebi que isso é fundamental, e tenho aquele tempo onde eu estou online e durante aquele tempo eu resolvo problemas e respondo a pessoas. Quando acaba aquele tempo, eu estou fora, vou fazer a minha cura, vou fazer as minhas coisas, e eu acho que é a única forma de lidar com isto, sei lá, sem ter um burnout. Yeah, é bem importante nós falarmos sobre a autopreservação dentro do ativismo. Não só pela questão de lidares com haters e de muitas vezes estás a falar com pessoas em que tens que lhes explicar tudo desde antes do princípio, e isso acaba por ser uma situação cansativa, mas também porque, sei lá, there's only so much you can do quando tu tens um 9 to 5, um trabalho para te pagar as contas, e para além disso depois ainda passas uma quantidade de horas online a dar a tua energia a pessoas que não têm, a dar a tua força a pessoas que não têm, e depois ainda tens que lidar com pessoas que não te conhecem de lado nenhum e que vão só ali despejar ódio. E portanto, no meu caso, eu comecei a selecionar muito bem onde é que eu gastava a minha energia e onde é que eu gastava a minha saúde mental. E não vai ser em alguém que é tipo, epá, não, Sim. não. E quando falavam agora do ser ou não ser ativista, não é? Nós muitas vezes é um termo muitas vezes que vão-se aplicando, vai-se não aplicando. O que é que vocês acham da ideia, lá está, da inclusão da própria visibilidade nos movimentos sociais como forma de lhes dar força na luta social? É dúbio. Se por um lado tu não podes estar sempre a dizer oh meu Deus, coitadinhas destas pessoas que sofrem tanto e estão a ser mortas e sofrem muitas injustiças, tu também não podes não falar. Tu tens que falar das coisas socialmente e dizer, ok, estas pessoas têm este problema, não é? Em que estão a ser vítimas de discriminação, de ostracização, são excluídas da sociedade, mas estas pessoas não são coitadinhas. Nós temos de compreender a realidade delas, não é? Compreender que tu podes amar mais que uma pessoa, compreender que tu podes não te sentir bem com o corpo com o qual nasceste, compreender que tu podes amar pessoas do mesmo género que tu e perceber que essas pessoas não são nenhumas coitadinhas por serem LGBT. Isso é uma coisa que me deixa muito frustrado e que desde que eu comecei no ativismo que eu tentei sempre afastar, que é a ideia de que eu sou um coitadinho. Não, um coitadinho era se eu não tivesse tido a coragem, nem a força, nem o ambiente para fazer a minha transição. Mas eu fiz, portanto, eu sou uma pessoa que tem coragem, eu não sou um coitadinho. Isso para mim não dá, mesmo. Do you have anything to say about this?
Não, eu às vezes só luto um bocadinho com o termo ativista, porque me parece sempre, sei lá, há as pessoas, parece que há as pessoas e há os e as os ativistas, não é? Somos os monstros. Não, mas parece que é uma coisa à parte e eu vejo ativismo como algo que promove a ação e acho que todas as pessoas que, por exemplo, estão out, que fizeram o seu coming out, têm um grande papel nisto diariamente e não são vistas como ativistas, estás a ver? Por isso às vezes quando dizem, Ari o ativista, fica assim, I'm not ready for this. Sei lá, acho que se fores tocar mesmo tipo na palavra ativista, tu podes ser fotógrafo Uhum. ou podes tirar umas fotos. Tu podes Sim, fazer sim, uma sim. carreira e teres tipo o teu trabalho, uma carreira como fotógrafo ao lado, Uhum. ou tu podes tipo ter o teu trabalho e tipo tirar umas fotos, estás a ver? E eu Uhum. acho que é impossível alguém chegar ao final da sua vida sem ter tido vários momentos de ativismo. Sim, sim, sim. Outra coisa é tu fazeres um commitment com Uhum. isso, percebes? E quando fazes um commitment com isso, aí sim, cai-te um peso em cima. Uhum. Mas não podes retirar o peso de fazeres ativismo praticamente todos os dias, só não é em grandes plataformas, por assim dizer. Uhum. Portanto, Pá, porque eu tive uma pessoa na minha vida que era a Paula Garcia e era uma pessoa que só por estar no espaço público, tipo, aquilo era um statement, sabes? Yeah. Era puro ativismo e a forma como esta pessoa criava as suas relações e de forma, parece-me que quase inconsciente, ensinava muita coisa e partilhava muita coisa, sabes? Para mim era Yeah. uma pessoa ativista Yeah. sem ter o carimbo. Eu acho isso muito interessante e acho que essas pessoas também são Sem muito, dúvida. muito necessárias. Acho que criou-se socialmente uma ideia de que tu para seres ativista tens que falar em escolas, em empresas, Sim. fazer altas cenas. Quando na verdade não, porque cada um de nós tem jeito, e nós ainda ontem falávamos disso, cada um de nós tem jeito para as plataformas que tem. Por exemplo, eu sou uma péssima pessoa para alguém me dizer, olha, eu tenho um amigo meu que é super transfóbico, vê lá se lhe mudas a cabeça. É tipo, não, eu sou uma péssima pessoa para isso. Sério. And that's okay. E estavam a falar há pouco, lá está, de orientação, de orientação relacional, orientação sexual e identidade, mas assim no panorama geral as pessoas entendem quando vocês explicam estes conceitos, têm dificuldades, onde é que têm mais dificuldades? Eu acho que a parte que tivemos mais dúvidas foi tipo, como é que uma pessoa pode ser trans e não binária? Eu acho que este é um ponto que custa muito ser Sim. compreendido. O resto vai mais ou menos, não Sim, é? o resto da pessoa até pode não ter ideia do tipo, oh my god, tu podes ser trans e gay. Mas quando tu explicas que, então, mas porque é que o meu exterior tem que ter alguma coisa a ver com a pessoa que eu gosto ou deixo de gostar? E quando tu explicas isso, as pessoas ficam, isso faz bué sentido. E têm uma luz e tipo percebem. Uhum. Depois sim, é mesmo essa questão do trans Sim. e não binário. Então, mas se é não binário, porque é que tem que fazer uma transição? Sim. E também em relação à orientação, há pessoas a quem faz uma grande confusão, por exemplo, uma pessoa ser lésbica, mas estar numa relação com um homem trans. É dizer, como assim? Tu não tens o direito de ser lésbica porque tu estás numa relação com um homem trans. E não percebem que a orientação não tem que depender do parceiro com que se está naquela altura. E esse tipo de jogos ou de pensamentos que envolvem mais do que um raciocínio ou mais do que um conceito, normalmente são os mais difíceis. É aquele que temos que ir partindo. Sim, acho que isso tipo. Quando as pessoas dizem, oh meu Deus, tu não te podes assumir lésbica porque tu namoras com um homem trans, é bom naquele lado tipo, he's a dude, estás a ver? Sim. Tem medo de ser aquela transfobia que eu confesso que já assisti muita vez, infelizmente, a mulheres lésbicas e bissexuais muitas vezes a estarem com um homem trans porque não consideram homem, sabes? Sim, quando vem desse ponto vem desse ponto, eu já passei por isso com um amigo meu, em que ele passou extremamente mal e irritava-me, sabes? Uhum. E não só me irritava por ela o estar a invalidar, mas porque ela também estava a invalidar pessoas que efetivamente
ok, num panorama geral gostam de mulheres, mas apaixonaram-se por aquela pessoa. Acontece, sabes? Sim. Isso aí sim já é mais complicado de explicar às pessoas, às vezes. E então, mas há pouco estavam a falar entre explicar trans e não binário, como é que vocês explicariam, ou como é que tentam explicar às pessoas? Só para termos aqui um bocadinho de contexto. Explica. Opa, nós tentamos sempre partir primeiro do início, mas normalmente quem já está no canal já define bem os conceitos de trans e cis, já percebe que uma pessoa trans não se identifica com o género que foi atribuído à nascença, e que não é por isso que tem de fazer uma transição. Portanto, já há a noção de que há pessoas que sim querem fazer uma transição, há pessoas que só querem fazer uma reposição e não querem mudar o nome, há pessoas que só querem mudar o nome e não querem fazer reposição, tipo, existe uma grande panóplia. Em relação à parte não binária, fica mais difícil porque eu acho que ainda é mais segmentada e com mais possibilidades do que a parte de ser trans. E na parte de ser não binário eu costumo dar o meu exemplo. Eu não me sinto muito confortável a falar das experiências das outras pessoas. Eu tento de alguma forma englobar, mas foco mais na minha para também não meter a pata na poça e estar a ofender alguém. E então eu explico que no meu caso eu vivi 29 anos como mulher, eu identifiquei-me como mulher lésbica e para mim não me faz sentido agora identificar-me como homem trans. Eu sinto que de alguma forma apago todo o meu percurso, por exemplo a nível de cinema e vídeo, onde é completamente diferente eu ter chegado aqui com uma vivência de mulher numa sociedade misógina e machista, não é? Sexista, do que se eu tivesse, ou seja, se eu tivesse logo nascido com o corpo e com o género com o qual eu me identifico. São caminhos diferentes. E então, para mim, ser não binário é quase como poder englobar estas duas experiências, e eu não ter que estar num lado ao qual eu honestamente não sinto que pertença, sabes? Eu não me sinto, eu sou homem, eu sou mulher. Eu estou muito bem sem género e eu considero que este sistema binário é por vezes demasiado tóxico e que para mim dava só para fazer assim um reset e não reiniciar este sistema. E nesse sentido, quais são os vossos grandes referentes em relação à visibilidade que vos tem animado a continuar e a continuar o vosso percurso e que também pode animar outras pessoas no percurso delas? A nível de pessoas que... Referenciais que vocês têm, que tenham. Olha, eu sigo muito Ash Hardle, acho que é assim, não é? Tem um canal no YouTube onde fala, engloba tanta coisa, lançou um livro que é super completo e eu gosto muito de ouvir falar. É uma pessoa que se identifica como não binário, fez uma mastectomia, mas não fez uma reposição hormonal, portanto é uma pessoa que fica no espectro mesmo, num sítio, sei lá, assim, vai pairando. E eu gosto muito disso, porque acho que dá para pensar sobre uma série de assuntos que, estando preso ao binarismo, é muito difícil pensar-se. Também falamos às vezes do Transdiário, o rapaz no Brasil, Sim. que tem conteúdos muito interessantes, traz convidados e convidadas muito interessantes. Gosto muito também de ouvir mais, assim, em Portugal. Em Portugal gosto muito da Alexa, do Queering Style e do Imune. Gosto muito de ouvir a Alexa falar, adoro. Acho que cada vez que disparo eu fico assim, oh my god, eu quero ir a essa escola onde tu estiveste, porque o que tu dizes é ouro, eu adoro ouvi-lo. Mas, lembras-te mais alguém, assim de repente? Não, porque eu nunca segui muitas pessoas, honestamente. Fado Bicha, por exemplo, No Fado Bicha, fazem uma intervenção diferente a nível musical, mas as músicas são deliciosas. E os próprios statements com que fazem um commitment, sabes? O commitment que têm em serem sempre inclusivos, em não deixarem ninguém de parte, é só incrível. Muito antes do movimento Black Lives Matter
já tinha um videoclipe com uma pessoa negra gay, Uhum. pá, não falham em nada. Não há isto que se possa apontar. Sim. E dos que vocês lá estão a falar de exemplos assim mais próximos e mais próximos temporalmente. Assim, vindo da história, como é que vocês pensam ou como é que reagem ao que tem acontecido na visibilidade, se tem aumentado, se tem diminuído, se teve altos e baixos? Sentem que há um acréscimo de mais exemplos, se não? Eu não sou a pessoa certa para falar de história. Eu estou muito lazy ainda nessa parte. Eu venho agora com o carinho de ativista e estou assim, eu tenho que ler mais, eu tenho que saber mais, porque eu fiz muito por impulso e por intuição. E eu aprendo muito de história e de leis com esta pessoa que está aqui ao meu lado. O que eu sinto, por exemplo, é mais no meio audiovisual, eu sinto que existe mais espaço para pessoas trans. Não considero que o espaço ainda seja bom ou certo, porque são pessoas trans muitas vezes a fazerem de trans. E eu acho que isso é importante em algumas narrativas, como por exemplo no caso de Pose, mas em outras não faz assim tanto sentido. Eu gostava de ver pessoas trans a terem papéis onde não têm que ser trans, não é? Podem experimentar outras coisas, não é? Não é porque tu uma vez vais fazer um papel de cowboy, para sempre vais ter que ser um cowboy. E eu acho que é do género, vocês podem existir, mas é até aqui. É o que eu sinto a nível do audiovisual. Sim, né? Ainda não existe uma narrativa em que o teu papel seja mais do que ser trans. Porque tu efetivamente até podes ser trans naquela história. Mas é que a história gira sempre à volta do eu sou trans, eu sou trans, eu sou trans. Epá, e nós somos tão mais do que trans, sabes? A nível de visibilidade, olha, bué honestamente, tipo, as cenas evoluíram bué desde que eu entrei nesta história do ativismo. Eu percebo o que é que tu dizes quando andas com o carinho do ativismo, porque eu lembro-me de ter tido uma discussão com a Alice Azevedo em que eu lhe disse, eu não vou ser ativista político, eu não vou falar à Assembleia da República, eu só gosto de ajudar as pessoas. Em que ela me virou as costas e disse para ajudar as pessoas que fizeste mais. Sim. E isso é verdade. You'll get there. Mas não, a sério, eu sinto mesmo uma grande diferença desde que comecei a fazer o meu ativismo, seja ele de que forma. Eu lembro-me que antes as notícias em que eu aparecia eram qualquer coisa como Isaac vai à Assembleia ensinar aos deputados o que é sofrer. Acho que não sofri assim tanto. Está-se bem. Ou Isaac, o rapaz que nasceu rapariga. Só que não. Só que não. Só que não. E depois temos o Só que não. Que é um programa incrível feito por uma pessoa LGBT, super inclusivo, e mais programas como esse têm tentado a ser feitos, em que nós deixamos pessoas coitadinhos, sabes? Eu lembro-me que ao princípio nós éramos muitos coitadinhos. Primeiro ninguém ouvia falar de nós, depois éramos os coitadinhos e ok, agora somos pessoas que estamos aqui a contar as nossas histórias e que queremos os nossos direitos. Isso é uma coisa super positiva. Vejo cada vez mais pessoas coming out as trans. Não é uma moda. As pessoas simplesmente ouviram o termo, fez-lhes sentido, ou se calhar já tinham ouvido antes e agora ganharam a coragem, porque agora existe uma panóplia de grupos como o nosso Grit, o que é ótimo. Existe canais como o nosso, existem pessoas que estão dispostas a dar do seu tempo para ajudar outras e sei lá, acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. No entanto, temos que estar atentos, porque nem todas as notícias que aparecem com LGBT são boas, nem todos os filmes que aparecem com personagens LGBT são bons, e nós não podemos bater palmas a tudo o que tem uma bandeira, porque muitas vezes é para fazer dinheiro connosco. Sim. E tem que se meter o dedinho nessa ferida às vezes. Sim, nesse sentido, o que é que... Lá está, muitas vezes aparecem agora, muitas vezes os programas da tarde e aparecem mais histórias sobre diversidade e identidade de género. O que é que vos transmite, muitas vezes, essas frases como há pouco dizias, nasceu mulher ou nasceu... Primeiro, se vem da parte de um jornalista,
a mim diz-me que não fez minimamente o trabalho de casa, sabes? Depois, quando se fazem programas, tipo, como é que se chama aquele programa com aquela gaja? Aquele das opiniões em que as pessoas vão para lá. Prós e contras. Isso! Pronto, estás a ver o quanto Sim. eu autopreservo e eu não vejo, eu não quero saber. Pronto, mas agora acontece que estou na ilha, portanto tenho que ver, tenho que saber. E pá, esses programas para mim são tipo, não, sabes? Porque vêm por parte de pessoas que não estão informadas, para um público-alvo que está completamente condicionado na resposta e direcionado para um tipo de resposta. E em que vão pessoas, sabes? Sei lá, de certa forma serem escrutinhadas em horário nobre, e isso faz muita confusão. Mesmo. Eu nunca participei em nenhum programa da manhã também. Não acho que a forma como abordam os temas nesse programa seja correto, e não acho que um programa que convida um neonazi condenado por assassinato de crime de ódio esteja preparado, ou que seja correto alguém LGBT aceitar ir a esse mesmo programa falar, sabes? Tipo, não. Responsabilidade social, tipo, não. E pá, isso faz-me muita confusão. Como é que há quem aceite e como é que há quem permita, sabes? Sim. E nesse sentido, o que é que nós poderíamos fazer na nossa contribuição para ajudar ou para minimizar o impacto que estes programas e que o efeito colateral, muitas vezes as mensagens que não são explícitas, outras mensagens são condicionantes. Eu lembro, por exemplo, de prós e contras sobre a mudança na altura da lei, que a pergunta era: concorda com a mudança de sexo aos 16 anos, que gerou bastante confusão, né, no condicionamento das pessoas. O que é que acreditam que se pode fazer nestes casos, ou como incentivar as pessoas a fazerem o seu trabalho de casa quando estão a falar de questões trans? É complicado, porque imagina, nós tivemos alguns convites e sentimos sempre que, em primeiro lugar, querem nos pôr no lugar da vítima. E é um sítio com o qual nem o Isaac nem eu nos identificamos. Querem sempre chegar àquela parte da família e como é que foi? E o teu pai e a tua mãe choraram muito. E é tudo super dramático. Ou seja, em vez de subirem com as pessoas, tentam ainda colocar as pessoas mais para baixo. Aqui o grande problema é que nós não aceitámos, mas alguém aceitou. E alguém com menos informação, alguém com mais mágoa, alguém com menor autoestima, e isto depois toma proporções que não ajuda ninguém. Por isso é complicado. Estes programas deveriam ir sempre buscar pessoas junto de associações, não é? Não deviam estar a ligar, a pedir contactos de pessoas trans, muitas vezes miúdos para aí de 15, 16 anos, que são tipo um programa de televisão e muitas vezes a serem explorados. E muitas vezes para experiências traumáticas. Eu lembro-me perfeitamente de uma senhora que me ligou, que eu já tinha rejeitado 3 vezes antes, literalmente, não desistem, são sanguessugas, que queria que eu arranjasse miúdos trans que tivessem tido problemas com as famílias para fazer uma espécie de ponto de encontro. Mas isto cabe na cabeça de quem? E o que é que as pessoas podem fazer? Tal e qual como nós, Ilga, fazemos as queixas só me está a vir a sigla, Dani, ajuda-me. Pode dizer a sigla. É? Diz a sigla. MF, não sei das quantas, não. Só sei o que eu quero dizer, ajuda. Sim. Okay. Responsável por estes programas, não é? Que nós fazemos sempre queixa, cada vez que este tipo de situações acontecem. As próprias pessoas podem e devem fazer queixas, as próprias pessoas podem e devem ir ao observatório, podem e devem revoltar-se e podem e devem não dar visualizações. Porque cada partilha
a dizer mal é uma partilha e os algoritmos dão dinheiro para cacete. Sim, acham que também nesse sentido há uma capitalização extra do conteúdo que se produz até mesmo por pessoas trans, para pessoas trans, que não é muitas vezes dirigido às pessoas que de facto fazem os conteúdos. Yeah. E não podemos deixar de falar em todo o pinkwashing que existe, especialmente neste bonito mês. Existe uma grande capitalização sobre a comunidade LGBTI. Nós somos uma comunidade que tem as suas fragilidades. Somos uma comunidade que até há não muito tempo era bastante excluída da sociedade. Neste momento, cada vez menos, isso é fantástico. Mas como é que nós passamos em 2 décadas de sermos praticamente excluídos da sociedade para, no mês de junho, faturarem milhares e milhões connosco e com as nossas bandeiras e continuarem a aceitar donativos de essas mesmas empresas que fazem meias com bandeiras, que fazem t-shirts com bandeiras, aceitarem donativos e darem donativos a associações anti-LGBT. Para mim é contraproducente e é falta de responsabilidade social. Nós temos de impor a responsabilidade social sobre as empresas. Não podemos partir numa de nós não queremos empresas. Acho que não há problema nenhum em aceitarmos empresas em arraiais, em marchas, em empresas fazerem coleções Pride, se forem empresas com boas políticas de integração dos seus trabalhadores. Por exemplo, a Microsoft, desde 1989, diz nos seus regulamentos que não se pode discriminar ninguém pela sua orientação sexual, mas não podemos aceitar todos, mas também não podemos excluir todos, porque há realmente pessoas com boas intenções no meio de tanto pinkwashing, e empresas e corporações com boas intenções. Sim, e nesse sentido, como é que vocês veem a criação de grupos LGBT dentro das próprias empresas e a visibilidade que elas tentam dar à nossa causa dentro do meio e tudo mais? Como é que vocês veem? Qual é o vosso olhar sobre... Eu estou a tentar pensar. Eu nunca trabalhei num sítio que não fosse LGBT. Tu trabalhas no Trump. Eu trabalho no Trump. E quando estou fora do Trump, as pessoas para quem eu trabalho também têm sempre uma relação com este mundo. Portanto, eu não sei como é que é estar num local de trabalho e isto ser um problema. Eu sentir que não há representação, ou eu sentir que tenho que apagar a minha vida pessoal porque não me sinto bem em partilhar, porque não percebo o que é que as pessoas me vão dizer. Mas eu acredito que se eu estivesse num ambiente onde não existisse representação, que eu me ia sentir assim um bocado com receio de partilhar mais sobre mim ou de estar mais eu com quem eu trabalho. Portanto, eu acho que pode ser algo positivo. Não sei se devemos fazer disso uma bandeira, no sentido, acho que é bom as empresas terem para os seus trabalhadores, não sei se é preciso ostentar, sabes? É tipo, eu tenho uns óculos de sol que eu gosto, não sei se preciso estar sempre a tirar selfies e a tagar e olhem os meus óculos. Aí, não, I don't know. Tudo o que é demais não cheira bem. Acho muito bem as empresas que têm essas políticas, acho que essas políticas deviam de ser obrigatórias. Acho que os grupos que estavas a perguntar são essenciais. Eu também nunca trabalhei em grandes empresas, mas se fosse obrigado a ir para um escritório, eu gostava de chegar e que me dissessem, olha, nós temos estes grupos, um deles é um grupo de partilha LGBTI. É óbvio que eu me ia sentir em casa, automaticamente. Uma tranquilidade. Exatamente, e nós temos que pensar que Portugal é dos países em que se trabalha mais horas semanalmente. Nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso local de trabalho. É impossível nós sermos nós próprios no nosso local de trabalho se nós formos discriminados. É impossível nós partilharmos a nossa vida pessoal em conversa de café, ocultando uma pequena parte, mas tão importante, da nossa identidade.
Toda a gente fala das idas, das férias fora com os maridos e com as mulheres. Uma pessoa homossexual não pode porquê? Toda a gente fala, hoje sinto-me assim, hoje sinto-me doente, hoje sinto-me em baixo, hoje estou com o período, hoje estou com isto, hoje estou com aquilo. Uma pessoa trans não pode dizer, olha, hoje sinto-me verdadeiramente em baixo, porque estou a necessitar de levar a minha injeção e, olha, desmarcaram-me, não consegui. Acho que então que Acho que é importante. Acho que é importante. Tu podes até decidir que tu não necessitas daquele grupo de partilha, sabes? Mas pelo menos sabes que estás num environment friendly e que se acontecer alguma coisa tu tens a quem recorrer e que se o teu colega te insultar ou te rebaixar, tu tens com quem ir falar e essas pessoas vão diretamente à direção do teu local de trabalho. acham que nesse sentido as pessoas tentam procurar sinais que lhes indiquem que o ambiente é mais friendly ou menos friendly de acordo com o que vem na empresa ou quando quem diz na empresa diz noutros locais, por exemplo, nos serviços de administração pública, em locais públicos, etc. Sim, eu diria que sim. Quando os meus amigos entram para um trabalho novo, ao fim de umas semanas é do género, já encontrei alguém que é gay, já encontrei alguém que é lésbica. Portanto, há logo esta coisa de vou ver onde é que está a minha comunidade aqui dentro para poder ficar mais tranquilo. E isso acontece. Vou-te dar um exemplo. A Mariana trabalhou para um ministério durante 2 anos e ela tinha uma colega já há cerca de 1 ano, portanto aquilo era um ambiente extrema-direita, tipo Chega, coisas assim, em que viva touradas, tipo tudo nada a ver com a Mariana. E ao final de 1 ano e tal estar lá a trabalhar, tem uma colega que diz, olha, preciso imenso de falar contigo, e conta-lhe que é lésbica, e ela ficou tipo, oh my god, finalmente alguém. E estás a falar de uma pessoa que tipo, sei lá, é queer, mas tipo, sempre esteve com homens, se identifica-se como queer, sim, respeita todas as políticas, mas nem sequer é aquela pessoa, sei lá, tipo, de andar sempre com a bandeira, sabes? Mas teve a necessidade de encontrar alguém com quem podia partilhar da sua melhor amiga que é lésbica, do seu namorado que é trans, do melhor amigo do namorado que é trans, sabes? Tipo, a tua vivência normal, dos teus amigos. Porque mesmo que tu não sejas LGBT, que sejas ally, e que tu não possas partilhar que os teus amigos são todos gays, ou são todas lésbicas, ou são todos LGBT, ou o que quer que seja, sim, estás na mesma a ocultar a tua vida. E nesse sentido, quando falamos também lá está, porque nós movemos em muitos espaços sociais e lá está, como estavam a dizer, nós passamos muito tempo no emprego, muitas vezes, e outros espaços diferentes, por exemplo, o espaço da socialização com as amizades, o espaço da família. Como é que nesse sentido a crescente visibilidade pode trazer um impacto positivo ou não, de acordo com o que vocês acharem, para a comunidade e para o desenlaçar dos nossos processos? Eu acho que quando existe um coming out para uma família, pronto, há sempre 2 possibilidades, né? Uma é correr muito bem e outra é correr muito mal. Mas mesmo nos casos em que corre muito mal, e eu tenho alguns amigos em que infelizmente correu muito mal, com o passar do tempo e com muitas conversas, os pais acabaram por compreender e hoje em dia eu diria que quase estão prontos para estar a marchar. Portanto, eu acho que falar sobre estes temas dentro da família ou dentro do círculo de amigos pode realmente trazer discussões muito importantes e pode mudar mentalidades. Porque é diferente nós sabermos que alguém é gay do que nós sabermos que uma pessoa que nos é próxima é gay, é lésbica, é trans, é bi. É muito diferente porque nós temos uma empatia com esta pessoa, nós vamos querer ajudar esta pessoa, portanto automaticamente vamos tentar compreender o que é que se está a passar. E a partir do momento em que nós conhecemos uma pessoa, estamos prontos para defender todas as outras. Por isso a partilha eu acho que é muito importante. Eu lembro-me perfeitamente de ter os meus 12, 13 anos e ouvir a minha mãe dizer que não era homofóbica, mas que achava que 2 pessoas do mesmo género não se deviam beijar em público. E há tipo 1 ano e tal atrás ouvi a minha mãe a explicar à amiga que o meu amigo que é trans também é gay, porque a identidade de género é diferente da orientação sexual. Demorou tipo 10 anos, mas ela agora está prontinha para ir para o trans e para o real.
E agora, um bocadinho numa forma mais séria, no sentido em que estamos a falar agora de conquistas legais. Acham que as conquistas legais têm impacto Não. na dinâmica da comunidade, ou a dinâmica da comunidade tem impacto nas mudanças legais? Ambos. Tu precisas das leis para mover as pessoas e as pessoas para mover as leis. E isto é um jogo de cintura que tem que ser muito bem feito. Tu não podes querer tudo de uma vez. Se tu queres tudo de uma vez, tu perdes tudo. Sempre me ensinaram isto. Quem tudo quer, tudo perde. Tudo tem um tempo e um momento. É necessário tu teres um governo e uma lei progressista que te diga estas pessoas existem, estas pessoas estão protegidas por esta lei, estas pessoas podem alterar o seu nome aos 16 anos porque esse é o género delas, são elas que sabem quais é que são o seu género. Da mesma maneira que precisas de ter as pessoas na marcha a dizer este é o género, nós queremos muito mais igualdade, nós queremos mais proteção, nós queremos os nossos direitos revistos na lei. E ainda agora vimos na Hungria que nada daquilo que está na lei é eterno e que os direitos podem voltar para trás. E, portanto, não podemos ter uma comunidade 100% relaxada de que, eu já tenho os meus direitos. E também não podemos ter uma comunidade egoísta que, eu já posso casar e já posso adotar, portanto, eu nem sequer percebo porque é que as pessoas querem mudar de nome aos 16 anos. Eu ouvi isto. Infelizmente, da maior discriminação que eu sofri foi por parte de pessoas lésbicas. E nós continuamos a necessitar de trabalhar dentro da nossa comunidade por dar informação, porque as pessoas muitas vezes, sem querer, acham que por serem da comunidade podem dizer tudo, que não estão a magoar, já sabem tudo, e portanto é necessário continuar a dar informação dentro da comunidade, é necessário continuar a dar responsabilidade social à comunidade para estarem em alerta sobre os seus direitos e sobre os direitos dos que os rodeiam, sabes? As pessoas, infelizmente, existe muitas pessoas gays que se esquecem bastante dos direitos das pessoas trans. Isso é algo que eu tenho visto a melhorar largamente ao longo dos anos, mas que continua a ser necessário trabalhar. E ainda ouço falar em muita invisibilidade, ainda ouço falar muito pouco de visibilidade intersexo. Então, nesse sentido, agora que falas em visibilidade intersexo e no gap que existe, e sentem que existe um gap, uma diferença muito grande na expressão e na visibilidade das várias identidades que existem? Completamente. Sim, sem dúvida. Eu tenho a noção que, por exemplo, eu não teria falado em tantos sítios, nem teria dado uma TED, nem ido à Assembleia da República se eu fosse uma pessoa não binária. Isso eu te garanto. Porque quando eu estava na Assembleia da República eu mencionei isso precisamente, eu disse é fácil estarem aqui a ouvir porque eu sou uma pessoa binária, mas existem pessoas trans que não querem reposição hormonal, que não querem cirurgias, que querem única e exclusivamente o seu nome. E existem pessoas trans que não querem saber minimamente de papéis de género. E aí vocês já não iam ouvir. E isso, quando nós temos um pouquinho de privilégio, nós temos que pegar nesse privilégio que temos e em vez de o escondermos só para nós, distribuir pelos outros. Porque senão vai continuar a haver este gap. E, por exemplo, dado que há este gap grande em termos de visibilidade, em termos, como estavam a dizer, lá está, pessoas que só querem reposição hormonal, pessoas que só querem mudar o nome, pessoas que querem fazer uma transição com cirurgias, etc. Como é que isto tem um impacto também nas pessoas e nos procedimentos que as pessoas querem fazer a nível clínico? Por exemplo, a receptividade das equipas médicas a perceber que existem diversidades e muitas diversidades em termos corporais e de existência corporal e de desejos. Nós nós temos às vezes pessoas que nos enviam mensagens porque querem marcar consultas de psicologia, mas que se identificam como não binárias e perguntam-nos muitas vezes: devo mentir? E a nossa pergunta é: vais onde? Yeah. Portanto, a nível de
profissionais, para alguns ainda é difícil conceber esta parte do não binário. Para grande parte ainda estão muito fechados numa coisa muito normativa, não é? E nós tivemos até recentemente a dar uma pós-graduação, não é? E a falar diretamente com profissionais, tanto eram médicos e médicas internistas, eram ginecologistas, elas eram psicólogas e psiquiatras. E havia uma enfermeira. E uma enfermeira. E sentimos que estas pessoas, tudo bem que era uma amostra muito pequena, eram cerca de 23 pessoas, qualquer coisa por aqui. 29. Sentimos que estas pessoas queriam informação, que sentiam que esta informação não lhes chegava, não havia iniciativas que partissem de cima para que estas pessoas tivessem informação. De centro para cima, ainda havia muitos problemas com a questão da homossexualidade, ainda nem sequer se conseguiam debruçar na questão trans, quanto mais intersexo. E então eu acho que tem de ser feito aqui um grande trabalho de se dar formação nesta área a estes profissionais. Como é que isso acontece? Nós estamos a pensar nisso. As não param. Mas realmente ficámos até assim um bocadinho assustados, porque há falta de informação, mas isto parece aquilo que se chama uma pescadinha de rabo na boca, não é? Yeah. Que há falta de informação, as pessoas querem informação, mas ninguém lhes dá informação, há falta de informação, e isto anda assim. E ninguém resolve o problema. Portanto, acho que essa vai ser uma área de intervenção fundamental nestes próximos tempos. E é complicado resolver esta questão, porque, por exemplo, nós, Ilga, nós não podemos tipo, chegar e dizer nós queremos dar formação. Sim. Que direito é que nós temos para chegar, bater à porta do hospital e dizer nós viemos aqui dar formação? Com licença, deixa-me passar. Sabes? Tu tens que ter receptividade. Uhum. E é essa receptividade que às vezes tu não encontras, porque dizem que ninguém precisa, que os casos não existem, que não há queixas. Uhum. E isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca que vai dar ao denunciem. Denunciem nem que seja ao nosso observatório, sabes? Sim. Quando tu denuncias, nós podemos, Ilga, pode chegar ao final do ano e dizer está aqui, Exato. Isto é necessário, sabes? E depois tu começas toda uma escala de ok, então vamos pegar nas nossas pessoas, vamos pegar em outras pessoas, vamos organizar, vamos bater às portas, vamos fazer isto. Uhum. E daí ser tão importante o denunciares. Sim. Só que ao mesmo tempo, não é? Nós estamos a mandar as pessoas para os sítios que nós sabemos que são seguros, que são pessoas que foram formadas na Sociedade Portuguesa de Sexologia, que são pessoas que estudam, que são pessoas que como nós, saem dos trabalhos e vão ler documentos e documentos. Portanto, nós queremos o bem das pessoas e mandamos para lá. Depois ninguém se queixa. Depois ninguém se queixa. E ficas assim. E depois as pessoas que vão, muitas vezes, para os Santa Marias da Vida e afins, são pessoas que não têm conhecimento, porque a verdade é que quem tem conhecimento não vai para lá. Se não tem conhecimento, provavelmente nem sabem que podem denunciar. Se não tem conhecimento, muitas vezes também não têm estrutura. E tu ficas nisto, em que tu não sabes como é que has de dar a volta, e que só te apetece tipo, chegar lá e gritar na cara de alguém: deixem-me dar-vos formação, por favor. Sabes? Como resolves isto, Dani? É um tema, é a pergunta do $1 bilhão que nós temos que... Dá uma ansiedade. Eu começo a pensar nisto e eu fico com ansiedade. Não, mas é verdade, é um problema difícil, mas acho que deverá ter uma solução, e deverá ter uma solução que passa muito também pela disponibilidade das pessoas em quererem, em serem receptivas. E dado que as pessoas trans envolvem, lá está, têm estes processos, e muitas vezes na história inclui-se muitas vezes, lá está, a ideia de que as pessoas trans têm que ser completamente invisíveis. Ou seja, uma pessoa trans para existir tem que ser invisível na sociedade. O que é que vocês sentem em relação a isto? Que é verdade. Ainda outro dia estávamos a falar disso, que é nós podemos ser trans se parecermos cis. Portanto, nós começamos a ser aceitos a partir do momento em que somos passáveis, que é uma palavra que eu cada vez menos gosto, porque me vem assim com não gosto disso. Não é fácil. Eu acho que, por exemplo, connosco é precisamente isso que acontece. As pessoas recebem-nos bem,
as pessoas têm aquela disponibilidade para nos ouvirmos, porque nós temos um ar super binário e completamente cis. E então sente-se que é tipo, sim, vocês até são gajos normais. Yeah. Até parece mesmo um gajo, puto. Yeah. Até é giro. Fónix, sério, que é giro. Não, é sério, isto são coisas reais. Nós às vezes chegamos aos sítios e levamos com estas e nós ficamos tipo, hã? Sim. Tipo, e tu sabes que não vem de um caminho, de um propósito de maldade, mas é de um propósito transfóbico. E depois tu tens que simpaticamente construir isto. Uhum. E isso é tipo, bué complicado. Sim. Pessoas que sejam trans e que tenham, sei lá, uma expressão de género mais fora, ou que sejam trans e não binárias e se expressem de uma forma, sei lá, que pode chamar mais a atenção, eu acho que ainda é muito visto como uma provocação. Nós não conseguimos reconhecer que a pessoa está literalmente a viver a vida, não é? Que é um espaço curto de tempo que estamos aqui, está a aproveitar, está a ser ela própria. Porque é que temos que receber isto como esta pessoa está-me a provocar, isto é demasiado, tipo, viva a tua vida, desfruta disto porque isto acaba tudo tão rápido. E não sei, as pessoas passam demasiado tempo a reclamar com as outras e na maior parte das vezes quando isso acontece é porque elas não estão bem com elas próprias, mas é tão mais fácil reclamar com o outro do que resolver os problemas que acabam a descarregar assim. E depois pessoas que estão só no canto delas a ser elas próprias são brutalizadas. E epá, isso deixa-me genuinamente triste, sabes? Porque como é que tu consegues chegar a essas pessoas que estão tão mal com elas próprias que não vão ouvir nada? Não. não sei se é possível. Normalmente essas pessoas só mudam quando descobrem que têm um cancro ou têm um AVC, sabes? E a vida delas muda assim de repente. Episódios de choque. Há muitas pessoas que funcionam assim, um episódio de choque e mudam a sua vida. Mas é complicado porque realmente quando tu vês alguém como é que se diz, completamente feliz e a ser igual a si, não é? E ficas com raiva disso, eu acho que é do género, parece que tu tens uma coisa para viver e não estás a conseguir explorar isso, não é? Parece que estás preso e de alguma forma aquilo te faz uma inveja ou qualquer coisa deste género. Sim, despolta-te ali sim um trigger, é aquilo que eu estava a falar há bocado, qual é a necessidade de tu veres alguém e tens que ir ofender essa pessoa, sabes? Sim. Se a pessoa está no canto dela, tipo, não te fez nada. Sai-me da frente, estás gloriosa! Arrasou, não aguento. E por falar em pessoas e em alcançar pessoas, como é que nós agora vivemos num mundo altamente digitalizado do YouTube, Facebook, Twitter, etc, etc. E como é que vem a questão de chegar àquelas pessoas que não têm acesso à internet ou que não têm, lá está, não têm acesso a estes programas, a estas conversas, que estão numa situação de contexto difícil, por exemplo, que não têm espaço seguro em casa para ver ou tudo mais. Como é que pode ser um possível pensamento sobre isto, ou para tentar articular uma... Para mim são escolas. Isto são coisas que se tem que aprender na escola. É tão importante como matemática, não é? E muitas pessoas saem da escola e não percebo que aprendi matemática, equações e não sei o que, eu não uso nada disso. Isto são coisas, não é? Nós termos empatia, nós sabermos cuidar das outras pessoas, nós sabermos estar num lugar de ouvir, de ajudar. Eu acho que isto tem de ser ensinado na escola. A educação sexual tem que ser ensinada na escola por várias razões. E desde o princípio, desde os afetos, a criança sentir-se segura para dizer não, sentir-se segura para comunicar quando alguém lhe toca de forma imprópria ou que a criança não gostou, compreender os afetos para não criarmos pessoas e adultos com problemas de raiva, de frustração, para criarmos adultos com inteligência emocional. E isto é muito mais do que assuntos trans. Isto é direitos humanos e inteligência emocional. É crucial e é essencial para não vivermos épocas em que existem não sei quantos assassinatos e em que existem perdas de direitos, em que existem 40 mulheres mortas num ano, sabes? Tipo, é essencial.
E, e agora estamos a chegar a uma hora, tipo, para terminar, o que é que vocês acham? Acho que temos de ter esperança no futuro. Sim, sempre. Sim, sempre. Yeah. Eu sou energia, está aqui, não sei o quê. Mas eu acho que nós temos que ser responsáveis por aquilo que dizemos e a intenção com que dizemos. Ou seja, se eu vou comunicar contigo e eu parto de um sítio de raiva, é só isso que tu vais receber. E eu acho que é tão melhor nós tentarmos trabalharmos a nós para comunicarmos sempre numa onda mais de amor, de proteção, de segurança e, acima de tudo, de visualização de um sítio melhor. Porque se nós, ativistas, Bebê está a crescer. eu acho que não formos os primeiros a ter um pensamento positivo e a fazer as pessoas acreditar, eu acho que vai ser muito difícil. Nós temos que, eu imagino sempre isto com tipo uns bonequinhos, tipo uns bonequinhos todos ligados por uma corrente. Isto vai parecer de maluco se alguém vir este vídeo, desculpa. Para ver ligados com uma corrente energética e essa corrente tipo a abraçar o mundo, sabes? Eu vejo as coisas assim e eu acredito que isto vai ser muito bonito. Não gosto de... Eu não estou a gozar contigo, é só tipo, às vezes as pessoas não compreendem quando eu digo tipo, trabalhar com pessoas de cinema, like it's a whole new world. Não, mas I get dá para you. perceber I com o get desenho. you. Não, sim, eu concordo plenamente. Eu acho que nós temos que enviar para o universo as energias que queremos receber de volta, sabes? Se tu pensares muito, tipo, isto é mau, isto é mau, isto é mau, tipo, vai ser mau, sabes? E isto são coisas que estavam muito presentes há muitos anos atrás, por exemplo, no princípio da criminologia, quando estavam indecisos entre dois criminosos, pegavam naqueles ferros quentes e queimavam o braço dos dois e engessavam. Aquele que infectasse seria o culpado, porque acreditava-se logo nessa altura que os teus pensamentos iriam ter efeito. E, portanto, se tu tivessem para pensar, vai infectar, vai infectar, vai infectar, eventualmente iria infectar. Isso é uma das coisas que eu comecei a fazer já fazia isto antes, mas comecei muito a fazer também quando conheci o Ari, e tu ajudaste-me bastante nisso, I don't lie, de ser positivo, ter uma visão positiva nas coisas e enviar para o universo aquilo que eu queria que ele me trouxesse de volta. E até agora funcionou sempre. Sim, mas agindo, não é? Atirar para o universo e depois ficar assim, não é? Sim, não é tipo... Há muita essa ideia, eu quero isto, vai. E depois ficas assim, paradinho, sem ação, não é isso? Ou seja, continuar com a ação, mas sempre com esta energia mais positiva. Sim, isto é muito uma coisa de tipo, de amor, de esperança. Isto não se aplica no sentido de, eu quero ser rico, vou dizer, pensar que eu quero mesmo ser rico e vou ser rico. Não é assim que funciona, mas se tu transmitires amor às pessoas que te rodeiam, vai ser muito difícil receber algo diferente em troca. Mensagem esperançosa. Isto não tem nada a ver com a forma como eu era quando comecei no ativismo, que é muito bom. E agora, assim, palavras finais que gostassem de dizer? Epá, eu acho que este último discurso já foi super, sei lá, aquela posição onde nós estamos. Nós honestamente acreditamos que é uma luta, sim, mas tem tudo para correr bem. Há pessoas que vão dizer que tem tudo para correr mal, nós estamos do outro lado. Tem tudo para correr bem e eu acho que este é o pensamento que nós temos que ter. Isto vai ser incrível. Isto vai ser incrível, é uma questão de tempo, mas estamos aqui, uns para os outros, para as outras, para toda a gente, para todas as pessoas. E eu acho que é mesmo esta energia que nós queremos deixar, não é? Tipo, we are gonna make it, we are going to win. Eu agora vou ser também um bocadinho a outra face. Não podemos acabar para baixo. Não, para baixo. Vamos estar cá todos uns para os outros, vamos estar cá para toda a gente e vamos estar alertas. Porque se nós não tivermos alertas também não vamos compreender o que é que nos estão a tentar tirar, nem vamos compreender quem é que ao nosso lado também está a precisar de nós. Portanto, sempre com esperança e alertas. Parabéns. E pronto, terminamos assim a nossa conversa sobre visibilidade trans. Para quem não conhece, o Observatório é um observatório da ILGA onde podem fazer denúncias de casos, vários casos. E deixamos assim
deixarmos assim uma vossa mensagem esperançosa para um futuro brilhante e que nós continuemos na luta, porque é o nosso caminho e iremos vencer isto. Muito obrigado, Ari, muito obrigado, Isaac, pela Obrigado. conversa, pelo bocadinho. Obrigada.